Bíblia comigo lá no Evangelho, não, no livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. Atos, capítulo 8, que era o que você tem que ler hoje. E aqui nós não vamos ler o capítulo inteiro, então você vai lê-lo em casa novamente, amém? Amém? Vocês estão vivos aí? Estão felizes mesmo, tem certeza? Hã? O Senhor tem sido bom na sua vida mesmo? Hã? Atos capítulo 8, verso 1. O livro de Atos é um livro sensacional, a igreja primitiva, o momento em que o Espírito Santo se manifestou sobre a terra de uma forma poderosa através da igreja, através do corpo de Cristo mesmo. Aquilo que nós vivemos hoje foi é sequência do que começou no livro de Atos. Então a importância de entendermos o Atos dos Apóstolos, em breve... Vou até gaguejo para falar um pouco sobre isso. Em breve nós vamos estudar mais profundamente Atos dos Apóstolos, não em culto, em uma escola. Nós vamos estudar, eu vou trazer ele capítulo a capítulo numa escola, porque eu acho importantíssimo nós como igreja entendemos não só o livro de Atos, entendemos várias outras cartas, como de João, Tiago, a carta dos Hebreus é importantíssima para nosso entendimento. Mas eu quero trazer o livro de Atos para você, para que a gente possa entender a importância do que você verdadeiramente é. Você precisa saber o que você é a igreja do Senhor Jesus nesta terra, que você é a autoridade de Cristo sobre essa terra, que quando você fala, o inferno treme. Você precisa entender isso, amém? Os apóstolos entenderam isso. Você está aí? Você está comigo lá? Atos capítulo 8. Aleluia? E também Saulo consentiu na morte dele. Dele quem? Quem leu ontem? Estevão. Aleluia. Consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos. Repita assim comigo. Todos foram dispersos. Todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos que permaneceram em Jerusalém. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Segura aí, nós vamos continuar lendo. Mas eu quero contextualizar para você aqui a história, eu quero te colocar dentro da história. Veja, lembrando, nós estamos no momento em que Estevão, todo o capítulo 7, Estevão então é preso, porque está pregando o evangelho, e ele vai então anunciar no Sinédrio, e vai contar toda a história de quem é Jesus Cristo. E ele conta todo um resumo da história do Antigo Testamento, se você parou para perceber. Ele faz um resumão da história, ele está lá sendo pronto para ser apedrejado até a morte, mas ele não tem raiva deles, ele não tem ódio daquele povo, muito pelo contrário. Ele começa a pregar de Jesus, ele quer anunciar a Cristo àquele povo. Você está entendendo aí? E o mais interessante é que no final do capítulo 7 vai aparecer então Saulo, que é Paulo, né? Um nome é hebraico e o outro nome é romano. Um é hebraico e outro é grego, é isso, né? Um hebraico, outro é grego, né? Não é que Saulo mudou para Paulo, como você já ouviu por aí, não. Um nome é hebraico e o outro é grego, amém? Saulo e Paulo é a mesma coisa, quer dizer pequeno. Você está entendendo? Assim como nós temos hoje João no Brasil e nos Estados Unidos ele não é João, ele é John. Mas é o mesmo nome, mesma coisa, amém? Eu já vi pregador falando, porque Deus fez algo na vida de Saulo que chegou a mudar o nome dele para Paulo. Amém? Bora. Então veja, está lá Saulo, junto com aquele povo que vai apedrejar Estevão. E quando eles começam a apedrejar Estevão, dizendo que ele estava blasfemando, que ele estava pregando uma heresia, o que acontece? Os céus se abrem sobre Estevão, e Estevão enxerga o trono de Deus, ele olha para os céus e diz, Senhor, não impeça
impute sobre a vida deles esse pecado. Se você, com o seu coração maravilhoso, com o seu coração piedoso, estivesse na condição de Estevão, você hoje, como um cristão verdadeiro, o que você diria? Senhor, que seja multiplicado sobre a vida deles tudo o que eles têm feito contra mim? Porque nós, quando somos injustiçados, nós, quando somos penalizados, hoje em dia, não temos dado a mesma resposta que Estevão deu. Nós queremos justiça, nós queremos a honra, nós queremos que nós sejamos, não, porque nós somos de Cristo. Onde é que está Cristo que eu estou sendo envergonhado e estou sendo injustiçado? Aí eu pergunto para você, onde é que estava Cristo quando Estevão estava sendo apedrejado até a morte? Mas ele olha para eles com os olhos de compaixão e diz, não impute sobre a vida deles esse pecado. E aí então vai seguir a história que nós estamos lendo. Uma história bem interessante para a nossa vida nos dias de hoje, porque foi graças a esse momento que eu e você hoje estamos ouvindo da palavra. Como assim? Veja, olha que interessante. Por causa da morte de Estevão, começou-se uma ferrenha perseguição à igreja de Jesus em Jerusalém. Por causa de Estevão ter ido pregar o evangelho no Sinédrio, por causa dele ter sido ousado e de ter morrido pela causa de Cristo, começou então uma ferrenha perseguição, ao ponto de que os discípulos de Cristo que estavam em Jerusalém se dispersaram. Saíram de Jerusalém e foram para Samaria, foram para a Judéia, foram até os confins da terra. Atos capítulo 1, verso 8, lembra disso? Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, como na Judéia e até mesmo aos confins da terra. Quando descer sobre vós o Espírito que da parte do Pai seria enviado. Você lembra disso? Atos capítulo 1, verso 8? Então veja, Deus enviou o Espírito e o povo ficou em Jerusalém. Deus teve que mandar uma perseguição para o povo se dispersar e cumprir o propósito que foi chamado para fazer. Você está entendendo ou não? Muitas vezes o que falta no nosso meio, na nossa vida, no local onde estamos vivendo, verdadeiramente é uma perseguição. Muitas vezes nos dias de hoje, nos dias atuais, está faltando perseguição às nossas vidas. E o mais interessante é que começam os burburinhos de talvez, quem sabe, olhe lá, quiçá venha uma perseguição sobre nós. Os crentes são os que começam tudo a murmurar e reclamar. Mas veja quão diferente foi com essa igreja, quão diferente foi com a igreja primitiva que começou em Jerusalém. Eles se dispersaram, e aí nós vamos para o verso 4, lendo continuadamente o que estamos lendo. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando o que eles começaram a anunciar? Quando começou a perseguição sobre a vida deles, eles não se esconderam. Quando começou a perseguição sobre eles não foram para suas casas dormir, eles não foram para suas casas comer e quem sabe morrer. Eles saíram anunciando a palavra aos quatro cantos da terra. Eles saíram anunciando Jesus Cristo, Cristo o Senhor, Cristo o Salvador, Cristo o Resgatador, Cristo o Restaurador, sobre todos os lugares. Nada mais impedia eles. Por quê? Porque eles não podiam olhar para trás, porque olhar para trás era perseguição e morte. Se eles voltassem para casa, eles morriam, eles não tinham mais casa. Quando você não tem mais para onde voltar, quando você não tem mais para onde recuar, é onde você começa a fazer as coisas que Cristo chamou você para fazer. E é isso que muitas vezes falta nas nossas vidas. Nós sempre temos para onde voltar. Nós sempre temos para onde recuar.
O casal está com problema, o casal está com dificuldade. Aí o que acontece? Vou voltar para a casa do meu pai. Quem diz que a casa do teu pai é sua casa novamente? Depois que você casou, não tem mais. A sua casa é onde você está vivendo. Mas tem muitas pessoas que casam e pensam isso. Se o problema ferrar aqui de vez, eu volto para a casa do meu pai. Pois é, a casa é do teu pai, não é mais sua. Mas enquanto você achar que você tem lugar para voltar, você a qualquer momento, você pensa que seu casamento pode acabar. O dia que você entende que o seu casamento não tem como acabar, que é até que a morte os separe, você não vai mais voltar para a casa do seu pai. Você vai olhar para aquele homem amado que um dia você amou, aquela mulher amada que um dia você amou, e você vai dizer, suportai-vos uns aos outros, como eu preciso suportar essa mulher, como ele precisa me suportar. Aí Deus vem e coloca do seu amor, e vem de suportar, você ama verdadeiramente. Porque você não tem onde recuar, você não tem onde parar, você precisa avançar. E quando queremos avançar, o amor de Cristo nos restaura por completo. Quando eu entendo a importância de avançar, quando eu entendo a importância de seguir em frente, quando eu entendo a importância de que eu tirei a minha esposa da casa dos pais dela e para lá ela não pode mais voltar, que ela vai ficar desamparada, que eu vou ficar desamparado, eu não posso ficar desamparado, ela não pode ficar desamparada, eu a amo todos os dias e estou com ela até o fim da minha vida. É assim para o evangelho que o Senhor nos chamou para pregar. É assim para o evangelho que o Senhor nos chamou para anunciar. Por isso que esse povo entendeu. Eles não recuaram mais, porque se recuasse era morte. Se recuasse eles iriam morrer. Sabe, e você chega na palavra, você vai para os evangelhos, tem uma palavra que diz assim, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Quão sério é isso que Jesus disse? Sabe, a importância de você entender o que você está fazendo aqui. A importância de você compreender que você não é alguém que foi chamado para ficar sentado num banco ouvindo uma pessoa falar todos os domingos. Você é alguém que Deus chamou, separou, escolheu desde o ventre da sua mãe para ir e anunciar as boas novas de salvação. Você é um escolhido, não há outro como você na face da terra, você é único. Deus não criou clone, estão tentando criar por aí, mas Deus não criou clone, Deus criou cada um com a sua perspectiva, cada um com o seu jeitinho, cada um com a sua forma. Lógico, quando começamos a andar juntos, os discípulos se tornam parecidos com o seu mestre. Isso é normal. Não quer dizer que ele vai ser um clone do mestre, ou seja, um clone do pastor, um clone do líder de célula, mas ele vai acabar se tornando parecido sim, porque caminhar junto faz isso com as nossas vidas, mas a minha característica própria, ela existe em mim ainda, e é com isso que Deus quer que eu a siga e anuncie o seu evangelho. Você está entendendo? Você está compreendendo? Quão importante você é na obra do Senhor Jesus? E hoje o que é que o diabo fez? Fez com que nós entendêssemos que é mais importante estar dentro de uma igreja do que estar anunciando o evangelho por aí. Sendo que esse formato de igreja não era a igreja primitiva. A igreja primitiva, ela congregava onde? No templo. E que templo era esse? O templo de Jerusalém. E nas casas. Atos capítulo, nós acabamos de ler. Atos 5:42 e 2:46. A igreja primitiva, ela congregava nas casas. E aí tem um cara aí que se converteu, um rei, que criou esse formato que nós vivemos hoje. E aí, em vez de nós sermos enviados para fora, nós estamos tudo enviados para dentro. E achamos que só aqui é ser igreja.
E paramos de viver a verdade do Evangelho em nossas vidas. Viemos para cá e aí ficamos o tempo todo esperando uma palavra que possa confortar o meu coração, esperando que se levante um profeta que possa dizer algo para a minha vida, esperando que o louvor venha tocar o meu coração e inundar a minha vida. E o Cristo está dizendo para você: amados, eu já fiz tudo isso por você, eu habito dentro de você, agora vá e anuncie as boas novas de salvação para onde você estiver indo. Vá, esse povo não entendeu, sabe? Jesus disse para eles: olha, vão para Jerusalém, aguardem lá, até que do alto o Pai envie o Espírito, o Consolador. Mas quando Ele enviar, vocês precisam entender, porque vocês vão ser minhas testemunhas, não só em Jerusalém, vocês vão ser minhas testemunhas nos confins da terra. E o povo não entendeu, ao ponto que para poder acontecer isso, Deus teve que mandar uma perseguição sobre a igreja. Você está entendendo? Deus nos chamou para anunciar o seu evangelho. Pastor, mas olha, eles não tinham Bíblia. Algum dia você parou para perceber isso? Sabe o que eles tinham? O Espírito de Deus dentro deles, como eu e você temos. E a Bíblia é clara em dizer que eles eram cheios do Espírito. Cheios do Espírito. E na ousadia do Espírito é que eles anunciavam Cristo às pessoas. É só nós seguirmos ali em frente que você vai ver Filipe. Falamos de Estevão, agora olha, a Bíblia vai contar a história de Filipe, olha só. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a quem? Pregava a Cristo, não pregava necessariamente os detalhes da teologia bíblica que nós pregamos hoje. Pregava a Cristo. Que Cristo? O Cristo que restaurou a vida dele. O Cristo que trouxe salvação para a vida dele. O Cristo que foi na cruz, morreu, ressuscitou, está à destra do Pai e que hoje vive e traz vida, vida em abundância. E ele vai seguir lá, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viram os sinais que ele fazia. Lembram semana passada, Atos capítulo 22? Você vai ser testemunha minha, aonde você for, do que você tem visto e do que você tem ouvido, você precisa anunciar. Lembram a ordem de Deus para Paulo? O que você tem visto e ouvido, você precisa anunciar. Veja, o que Filipe viu e ouviu, ele estava anunciando. A ordem é a mesma. Deus não mudou a sua concepção. O que você tem visto, o que você tem ouvido acerca de Cristo, você precisa anunciar às pessoas. Verso 7. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Sabe o que é interessante, que refletindo nessa palavra, a história de Filipe, a história de Estevão, é que se você parar para ouvir Estevão e Filipe, se você for reconhecer quem são essas duas pessoas, você não vai entender o que eles estão fazendo. Porque se você vai para Atos capítulo 5, Atos 6, o que acontece? Estava havendo bagunça na igreja. Diz lá que as viúvas estavam sendo ignoradas, as viúvas dos gregos com as viúvas dos judeus estavam sendo ignoradas, estava faltando alimento para elas. Ou seja, não estava havendo a distribuição correta da alimentação para as viúvas, que é uma ordem da igreja. E aí então os apóstolos se levantam e dizem assim: olha, não é correto que nós tenhamos que tomar essas decisões da igreja, de cuidar da igreja, sim, nós fomos levantados para a palavra. Então, vocês, não nós, vocês igreja, levantem aí 7 homens cheios do Espírito, cheios de testemunho, de boa índole, que nós colocaremos as mãos sobre eles, e eles servirão as suas mesas. Vocês lembram disso? Nós acabamos de ler isso, que a Bíblia chama de diáconos, né? Os diáconos. Então veja, que a diaconia era isso, ela foi feita para servir a igreja. O interessante é isso, que eu refletindo isso,
Filipe e Estevão são dois desses 7 que foram levantados. E eles foram levantados para ficar dentro da igreja, servindo a igreja. Mas logo em seguida são os dois que começam a anunciar o evangelho de Cristo para todos os lugares. Eles não param. Por quê? Porque ninguém foi chamado para ficar quieto dentro de uma igreja ouvindo alguma coisa. Mesmo que eles estavam lá sendo chamados, separados para cumprir um propósito dentro das casas, que era ajudando e contribuindo nas refeições, eles entenderam que eles tinham algo maior para fazer, anunciar a Cristo a todas as nações. Eles não pararam, eles não ficaram quietos, ao ponto de que Estevão morreu, se tornou um mártir. E Filipe depois é chamado de evangelista, em Atos capítulo 21, verso 8, se eu não me engano. Paulo vai para sua casa quando volta para Jerusalém. Mas veja, os homens que foram separados, porque estava faltando organização dentro da igreja, para organizar a igreja, eles entenderam a tal ponto a palavra sobre a vida deles, que eles não conseguiram mais ficar quietos. Eles foram adiante, eles avançaram, eles não recuaram. Eles seguiram pregando o evangelho, ao ponto que Filipe vai para Samaria e começa a pregar em Samaria, e começa a acontecer os sinais e as maravilhas que acontecem em nosso meio hoje, porque cada vez que entramos numa casa, essa casa é restaurada para a glória de Cristo. E eu tenho visto muitas coisas da glória de Cristo nas casas, literalmente. As nossas células têm muitos testemunhos para contar do que Deus tem feito em nosso meio. Lá nas casas, literalmente nas casas, Deus tem feito a sua obra. Não é simplesmente aqui dentro, amado. Mas quando estamos na casa, que os irmãos compartilham, que os irmãos falam, que os irmãos dizem aquilo que está acontecendo em suas vidas, a gente vê o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus tem trabalhado em nosso meio, o quanto Deus tem se revelado na simplicidade. Deus tem curado, Deus tem libertado, sabe, sem necessidade de ter que expulsar demônios, simplesmente pela palavra, Deus tem trazido libertação a todos os cativos em nosso meio. Vidas que Deus tirou da homossexualidade e hoje vive bem. Vidas que Deus tirou dentro de uma casa, 2 anos preso dentro de casa, e hoje trabalha e está crescendo no emprego. Vocês não têm noção do que Deus tem feito em nosso meio. Quer dizer, vocês têm uma certa noção, porque quem está na sua célula sempre tem algum testemunho, pelo menos eu recebo nos meus relatórios. Sabe, mas veja, não é só para nós anunciarmos dentro da célula, é para nós irmos aonde nós estivermos e anunciar todas as verdades que o Senhor tem feito em minha vida a todos aqueles que estiverem em minha frente. Eu não paro, eu não recuo, eu não desisto, eu sigo em frente, assim como Filipe não recuou, ele não voltou para trás, ele foi para Samaria e começou a anunciar os feitos do Senhor. Veja que no nosso meio sempre vai acabar existindo os Simãos da vida que vai acontecer aqui no verso 9 em diante. Mas mesmo assim, mesmo com os Simãos, nós não podemos parar a obra do Senhor. Como assim, pastor? Olha lá o verso 9 em diante. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas quando Filipe começou a pregar em Samaria, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, eles começaram a fazer o quê? Se batizavam, tanto os homens como mulheres, e creu até o próprio Simão. Sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, e estava o quê? Isso aqui é que me chama a atenção. Ele ficou atônito com o que ele começou a ver. Aquilo não moveu o coração dele de compaixão.
ele ficou atônito, ou seja, os olhos ficaram desejosos com aquilo que ele estava vendo. O povo foi crendo nas coisas que Filipe dizia acerca do reino de Deus e de Jesus, e com isso eles começaram a se batizar. Se batizar o quê? Nas águas. A importância do batismo que a gente sempre fala. É importante entender o batismo nas águas, porque eu preciso tomar essa decisão, eu preciso compreender. Por isso que entendemos que crianças não devem se batizar, porque elas não têm como tomar essa decisão. Crianças até um certo ponto, porque chega uma certa idade que já está tomando. Por exemplo, aqui o Gabriel já tem condições para isso. E ele já me falou que vai no próximo. Deixa de mentir aqui, é verdade? Por favor, não me envergonhe aqui, Gabriel. Ah, aleluia. Glória a Deus. Ah. Mas veja que também no meio vai surgir essas pessoas que vão tomar decisões, mas no coração verdadeiramente não moveu nada de Cristo na vida delas. Elas vão ficar atônitas pelas coisas que elas viram, porque elas vão querer aquilo. Na sequência, vai contar justamente a história de que os apóstolos ficam sabendo do que está acontecendo em Samaria. Eles descem a Samaria e, descendo a Samaria, então eles impõem as mãos sobre os batizados e eles recebem o Espírito Santo. E aí Simão olha aquilo, olha aquele poder e diz: quanto que eu tenho que pagar para ter esse poder? Porque uma vida que fica atônita, ela se interessa pelo poder e não se interessa pelo poderoso. Vai existir essas pessoas no nosso meio e você não pode desanimar, você não pode por isso querer recuar. Filipe não parou, ele pregou a Samaria, a grande maioria de Samaria creu, Simão também creu, mas ele não parou porque Simão fez essa barbaridade na sua própria vida. Ao qual Pedro repreende Simão, dizendo: seja para ti isso, porque não é possível comprar o Espírito de Deus. Filipe não para, e pelo Espírito ele é enviado até uma estrada onde ele vai encontrar o eunuco etíope. E encontrando o eunuco etíope, ele entra na carruagem do eunuco, e aí o eunuco está lá lendo Isaías. E ele está justamente na passagem de Isaías que está falando acerca do Messias. Abre lá comigo, lá você está aberto ali ainda, vamos para frente, porque senão é muito versículo, né? E ele está lá, deixa eu encontrar aqui. Verso 29, e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se ajuntasse. O lugar da escritura que li era esse, ó: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E aí respondeu o eunuco a Filipe e disse: rogo-te, de quem isto o profeta está dizendo? Diz de si mesmo ou de algum outro? Nesse momento, Filipe começa a anunciar a Jesus Cristo a ele, dizendo que esse rapaz, que esse cordeiro é Cristo. E ele anuncia Cristo de tal forma que a Bíblia não dá o detalhe do anunciar o Cristo ali, mas ele entendeu a importância e ele pregou o batismo, que quando eles passam pelas águas, qual é a pergunta que o eunuco faz para ele? Aqui tem águas. O que me impede de ser batizado? E hoje muitas vezes nós olhamos o quê? Ah, pastor, não sei se eu mereço ser batizado. Eu tenho tantos problemas na minha vida. Eu fumo, eu bebo, eu estou com um problema no casamento, meu marido não vem para a igreja, como eu ouvi isso alguns anos atrás, meu marido não vem para a igreja, e lá disseram para mim que eu não podia me batizar por causa disto. Nós estamos falando de um eunuco, que foi cortado fora para poder ser eunuco, foi tirada a masculinidade dele, mas o que ele olha para Filipe e diz? Aqui tem águas, o que me impede de ser batizado? A resposta de Filipe para ele foi qual? Não, tu é eunuco,
tu é etíope, tu não pode se batizar. Ou a resposta para Filipe foi qual? Verdade. Tu crês que Jesus é o Senhor? Ele disse, eu creio. Não há impedimentos para você poder entrar nas águas. Nós criamos tanto impedimento para as pessoas, para as águas, para a ceia. E o mais interessante é que quando você se volta para a Bíblia, o impedimento todo é quebrado, porque Cristo é superior a qualquer coisa. Cristo restaura, Cristo renova, Cristo faz verdadeiramente nova todas as coisas em nossas vidas. Cristo é poderoso. Pastor, mas está fumando, e aí? Para de fumar e se batiza. É simples assim, não dê desculpas. As coisas são mais simples. Agora siga o evangelho que Cristo chamou você para viver. Persiga esse evangelho que Cristo chamou você para viver. Faça como Filipe, faça como Estevão. Faça como esses homens da igreja primitiva fizeram. Eles não se importaram com as suas próprias vidas. Eles não se importaram com o tempo. Eles não se importaram com a época. Eles não se importaram se estava tendo uma pandemia. Eles não se importaram com nada. Eles não se preocuparam. Eles foram e começaram a anunciar o evangelho que Cristo chamou para anunciar. E se necessário for, pastor, eles morriam pela causa. E eu e você somos chamados a viver esse mesmo evangelho hoje, não mudou. O evangelho é o mesmo. Nós fomos chamados e nós somos escolhidos para anunciar o reino de Deus a todos os lugares que nós formos. Não é você ter que sair do seu trabalho para anunciar o reino de Deus. Você não tem que abandonar emprego, você não tem que abandonar escola, você não tem que abandonar trabalho. Não é você abandonar as coisas, como as pessoas dizem, já ouvi também. O dia, pastor, que eu me aposentar, eu vou anunciar. Não é quando você está lá no seu trabalho, quando você está lá no seu emprego. Lá, Cristo chamou você para ser a diferença, para anunciar o evangelho. E eu não sei você, mas deve arder dentro de você, sim, queima algo. E você fica com vergonha muitas vezes. Porque o que vão pensar de mim, pastor, não importa o que vão pensar de você. O que importa é o que Cristo chamou você para fazer. O que importa é você entender que verdadeiramente Ele morreu na cruz em seu favor. Que Ele derramou o sangue por você. Que você é chamado para ser igreja verdadeiramente aonde quer que você esteja. Que você é eclésia. Que você foi enviado, que você foi enviada a anunciar as boas novas, as boas notícias. Boas notícias, porque o que tem gente anunciando aí é muita coisa que não é bom. Isso é evangelho. Evangelho quer dizer boas notícias. Tem muita gente anunciando qualquer coisa, menos evangelho. Você está entendendo? Você está compreendendo? Amado, pensa a grandiosidade de Deus sobre a sua vida hoje. Você é um escolhido. Você é quem Deus disse, eu separei fulano, ciclano, beltrano, e os enviei para ser a minha autoridade sobre Siderópolis. Não para ser a minha autoridade dentro deste ministério, ide e pregai, mas dentro de Siderópolis, dentro do meu ambiente de trabalho. Eu sou a autoridade de Cristo onde eu estiver. A empresa que você trabalha só vai falir se você não entender quem você é naquela empresa. Esse é um grande problema na vida de muitos cristãos. Além de não entender, eles amaldiçoam a empresa a qual estão. Mas é por sua causa que Deus abençoa a empresa onde você está, amado. Porque Deus tem compromisso com você, Ele abençoa a empresa a qual você está trabalhando.
que o Rony falou foi muito sério. Realmente, no nosso meio, nós temos vivido esses milagres. Irmãos que reduziram o salário no tempo da pandemia, mas que não faltou nada, viveram uma graça que só Cristo na vida deles. Não tem como explicar, porque se explicar não é graça, é mão de homens. Teve outros irmãos que reduziram carga horária, mas dizimaram valores maiores. A carga horária de trabalho foi menor, mas o valor que entrou foi maior. Eu não entendi. Mas não precisa entender, porque Cristo no nosso meio, Ele faz maravilhas, sinais, milagres, para que nós anunciemos a todos os lugares o que Ele tem feito. Eu recebi um testemunho através do líder de uma irmã, que nós oramos, e estamos sempre orando, que tem problemas de saúde, e que agora essa semana foi pegar resultado, e o resultado ela nunca tinha visto aquilo, ela não estava acreditando no resultado do exame dela, porque nunca mais tinha visto a quantidade de resultado positivo que ela teve. Eu só creio na glória do Senhor em nosso meio. É os milagres do Senhor em nosso meio. Não é uma pandemia que vai fazer eu recuar, amado. Não é uma pandemia que vai fazer eu voltar para trás, olhar para trás, eu parar de anunciar o Evangelho que Cristo me chamou para ir. Nada pode impedir a glória de Cristo em nosso meio, a não ser nós mesmos. E no nosso meio, Ele tem poder para fazer o que Ele quiser. Você está entendendo a importância do que você está vivendo? Você está vivendo alguém que disse que você seria testemunha viva dele nesta terra. A Bíblia chama isso de carta viva. Você é uma carta viva do Senhor Jesus. Como carta viva de Jesus que você é nesta terra, você crê que verdadeiramente você precisa andar emburrado para que as pessoas percebam que tu está jejuando, que tu é um cristão? Você precisa andar de cabeça baixa porque você está doente, você mostrar para as pessoas? Ou você, como carta viva de Cristo, você vai viver a alegria do Senhor, que é a sua força todos os dias? Pastor, mas eu tenho dificuldades. É no meio das dificuldades que Cristo se revela e mostra o seu milagre e o seu coração em nós. Todos nós vamos viver. Você acha que Filipe não tinha problema? Você acha que Estevão não tinha problema? Nós falamos semana passada de Paulo. Ele está lá sendo preso para também ser morto, e ele pede para falar ao povo. Ele tem compaixão do povo e vai anunciar ao povo as verdades do Evangelho. A mesma coisa que Estevão fez. Às vezes você está preocupado de falar do Evangelho e ser perseguido na sua empresa. E aí você perder o emprego. O que eu vou fazer na minha vida se eu perder o emprego? Amados, você está preocupado com o emprego ou você está preocupado com a glória do Senhor em sua vida? Com aquilo que o Senhor chamou você para viver. Não é só lá no seu quarto é importantíssimo. Mateus capítulo 6, entra no teu quarto e ora ao teu pai em secreto, porque o teu pai que vê o secreto, ele vai te honrar. Ele vai te honrar onde? Você já leu isso aí? Ele vai te honrar onde? No público está lá, no meio do povo, no meio das pessoas. O Senhor é a tua honra. Você precisa crer, você precisa tomar posse, você precisa viver pela fé todos os dias da sua vida. Esses homens entenderam, a igreja primitiva entendeu, e a igreja de hoje em dia infelizmente não tem entendido, mas no nosso meio esse povo tem entendido a importância do que você foi chamado para viver e ser. A importância do que você foi chamado para, se necessário, morrer pela causa. Ai, pastor, é verdade, amados. Você é muito mais do que você está pensando. Você pode ir muito mais além.
Para de frescura. Viva verdadeiramente a glória de Cristo em sua vida. A igreja tem vindo orar na sexta, não sei se estão vindo ainda, estão vindo ainda? Estão vindo orar na sexta-feira? Você precisa estar aí junto com o povo, orando, intercedendo. Para quê? Para que Deus dê a direção e você possa cumprir lá fora. Você vai ler essa semana em Atos novamente, 13. Estava lá na igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia não era um local desse, era uma casa. Estavam lá nas casas, na igreja de Antioquia, na cidade de Antioquia. Estava Paulo, estava Barnabé, estava mais outros irmãos. E aí a Bíblia vai relatar que estavam orando, jejuando, e o Espírito do Senhor separou Paulo e Barnabé para uma obra. Vem para cá, porque o Senhor tem uma obra para você, e muitas vezes você não está sabendo qual é, porque você tem andado disperso, sozinho. Ninguém foi chamado para andar sozinho. Por isso que nós andamos na comunhão dos irmãos, no lavar dos pés dos irmãos. Estão lembrados disso? Por isso que nós andamos juntos, por isso que nós estamos juntos na contramão do mundo. É aqui que o Senhor vai te chamar e te direcionar para um lugar. O Senhor tem uma obra na sua vida, amado. O Senhor não te chamou somente para ser um ouvinte, o Senhor te chamou para ser um praticante da palavra. O ouvinte é para gerar fé. Você ouve. Abre comigo Romanos capítulo 10, verso 17. Abre lá. Deixa aqui que já mudou tudo mesmo. Amém? De sorte que o quê? A fé vem pelo quê? E o ouvir pela? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você ouve, você está aqui para gerar fé na sua vida. Você está aqui para que a fé seja gerada na sua vida. Você vai à célula para a célula ser gerada a fé na sua vida. Você ouve, mas você começa a pôr em prática na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, aonde quer que você seja um enviado do Senhor pelo aquilo que você faz, você se torna então praticante da palavra que você ouviu. Nós estamos no curso de casais, estamos encerrando o nosso curso aí. Tem sido bênção os nossos sábados. Estamos aqui e o povo está ouvindo. Ouvindo para quê? Para chegar em casa, começar a colocar em prática. Colocando em prática aquilo que estamos aprendendo da palavra que está sendo posta aqui. Muitas vezes vai contrário a tudo que você entendia de Deus. Porque nós fomos acostumados a viver o quê? A viver uma tradição. E quando vamos para a Bíblia, a tradição é diferente da Bíblia. Só que nos importa ficar com a palavra de Deus, que tem poder para gerar fé, para viver e verdadeiramente ser alguém em Cristo. Você está entendendo? A mesma coisa na escola de maturidade que nós temos às terças-feiras. O povo não está entendendo a importância disso aqui, amado. O povo não está entendendo a importância dessa palavra. Ao ponto que os líderes estão lá, célula após célula, dizendo, você precisa ir para a escola de maturidade, você precisa ouvir mais, você precisa, sabe o que eles estão querendo dizer para você que não está na escola de maturidade, precisa estar? Você precisa gerar fé na sua vida, para que a fé na sua vida se torne um alimento verdadeiro, para que você com esse alimento verdadeiro, faça a obra de Cristo aonde você foi enviado. É simples. Você que não está entendendo a obra a qual você foi chamado para viver, ao qual, em vez de você estar implorando para ser participante, o líder é que está tentando implorar para que você esteja, porque ele está vendo que é o melhor para você. Não é porque é para ele, é para você,
Porque todos nós temos um chamado diante de Cristo. Todos nós somos alguém diante de Cristo. Você é escolhido. Olha para essa pessoa do seu lado, dá um sorriso aí de máscara para ela. Eu tenho certeza que ela vai enxergar, porque pelos olhos a gente sabe se a pessoa está sorrindo ou não. Dá um sorrisão aí, lindão, Pablo. Diz assim para essa pessoa assim: você é único no Senhor. Você é escolhido do Senhor. Não há outro como você. E você tem uma obra que Deus separou para você. E ninguém mais pode andar nessa obra. Se você não fizer, ninguém vai fazer. Você está entendendo? Por isso que você vem para a escola de maturidade. Ah, pastor, esse que está falando é seu, não é Bíblia. Abre comigo Efésios capítulo 2, vou te mostrar. Apesar de que eu sempre tenho que provar a Bíblia, né? Os outros por aí não precisam, eu tenho. Mas eu mostro, não tenho problema com isso. Efésios capítulo 2, verso 8. Hoje você vai entender que Deus tem uma obra para você e que ninguém mais pode cumprir. Se você não cumprir, Ele vai cobrar de você sim. Se você já está atrasado para essa obra, eu digo para você, corra. Porque Deus quer que você execute e Ele tem pressa na sua vida. Você está lá? Porque pela graça sois salvos por meio da... Então você é salvo por quem? Pela graça. E essa graça tem nome, é Jesus Cristo. Amém? E é por fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom, você pode escrever na sua Bíblia, presente. Dom é presente, é um presente de Deus para você. Não vem das obras justamente para que ninguém se glorie. Ah, eu sou salvo porque eu ganhei o Gabriel para Cristo. Eu sou salvo porque o Pablo veio caminhar comigo. Já não é pelas obras justamente para que eu não me glorie. Por isso que vem pela graça, por isso que a nossa salvação está em Cristo, não está em nós. É Ele que guarda a minha salvação. Só que veja, eu fui salvo por Ele, mas eu não fui salvo por Ele para ficar parado sendo um ouvinte da palavra. Olha o que ele vai dizer dali em diante, no verso 10. Porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para o quê? Para o quê? Você está gaguejando que você não quer falar? Para as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus já preparou boas obras para você andar. Se você não fizer essas boas obras, Deus vai cobrar de você, porque Ele já preparou. Foi isso que Filipe entendeu. Foi isso que Estevão entendeu. O Senhor me salvou, o Senhor me resgatou, eu não tenho mais como voltar para aquela vida, eu não quero mais voltar para aquela vida. Hoje eu tenho uma nova vida em Cristo, e essa nova vida em Cristo me faz alguém glorioso em Cristo. E eu vou anunciar o seu evangelho aonde quer que eu vá, porque essas são as boas notícias que Ele mandou eu anunciar. Ah, pastor, isso aí Deus mandou para você, isso aí Deus não disse para mim, isso aí Deus disse para você. Então eu quero mostrar o que Deus disse para você. Amém? Deus deu uma ordem para nós todos. E a ordem não é para você ser louvor, a ordem não é para você ser pastor, a ordem não é para você ser profeta, a ordem de Cristo não é para nada disso. Isso nós nos organizamos como igreja porque Cristo é organizado. Deus é um Deus de ordem. Amém? Por isso que nós nos organizamos assim. Mas a ordem de Cristo para você está em Mateus capítulo 28. Verso 18. Mateus 28, verso 18, amém? Você está lá? E chegando-se Jesus, lembram? Jesus morreu, ressuscitou, Ele está com os discípulos agora, e Ele vai ser assunto ao céu definitivamente. E então Ele vai dar as últimas ordens para os discípulos. E Ele vai dizer ali, e falou-lhes dizendo, é-me dado agora todo o poder no céu e na terra, porque eu venci. Então todo o poder no céu e na terra foi dado a mim. E agora eu passo isso para vocês. E Ele vai dizer, portanto,
assim, continuem fazendo o quê? Ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha a ordem de Cristo para a sua vida e para nossas vidas. É fique ou é ide? É vá para dentro da igreja ou vá para as casas anunciar o Evangelho? É ir, ide, faça discípulos, batize eles nas águas em nome do Pai e do Filho, vão a todas as nações. E aí qual é a ordem que ele dá? Olha lá, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Simples. Cristo deu uma ordem para mim e para você. Você está entendendo? Por isso que Filipe não recuou. Por isso que quando a igreja estava em Jerusalém apática, quietinha, que poderia morrer espiritualmente porque não estava cumprindo a ordem de Cristo, que é o que acontece em nossas vidas quando não cumprimos a ordem de Cristo. Cristo mandou uma perseguição, Deus mandou uma perseguição e eles saíram e começaram a anunciar. E é porque eles saíram e começaram a anunciar que o Evangelho chegou até mim e a você. E nós temos a mesma ordem hoje de continuar a pregação desse Evangelho para que chegue também aos outros lugares que ainda não chegaram. O Evangelho do Reino de Deus, você foi chamado a anunciar. É você mesmo. Não adianta botar a cabeça para baixo agora e dizer não é comigo, é só com o pastor. Não é comigo, é só com o líder de célula. Não, é com você. Nós entendemos a palavra de Efésios 4 em nossas vidas, a qual diz que Deus levantou pastores, evangelistas, mestres, profetas e apóstolos para ensinar os santos a anunciar o Evangelho. A igreja hoje acha que quem tem que anunciar o Evangelho são os cinco tipos de pessoas. Mas se você ler Efésios 4, não são eles que têm que anunciar. Eles foram quem Deus separou para ensinar você para anunciar. E a forma que nós temos aprendido isso é nas escolas. Por isso que temos dado essa importância em nosso meio das escolas. Para que você possa aprender mais de Cristo e anunciar a Cristo para todos os lugares aonde você for. Assim como Filipe não parou, assim você não pode parar. Você creu em Cristo? Você creu em Cristo? Próximo passo da sua vida, se você ainda não tomou, você precisa estar no batismo das águas. E eu, se eu fosse você hoje mesmo, eu corria para o Rony, no final do culto, dizia, Rony, me batizem agora. Eu já dava o meu nome para ele lá hoje. Depois disso, o dom do Espírito é manifesto na sua vida e você vem para a escola para aprender a usá-lo. Não para. Deus tem uma grande obra com você que só você pode executar. Deus tem uma grande obra na sua vida que eu não posso executar. Você pode, você é qualificado, você é quem Deus chama. Mas pastor, o senhor não conhece a minha vida, o senhor não conhece os meus problemas, o senhor não conhece as minhas dificuldades, o senhor não conhece... Amados, quem te chamou não foi eu. Quem te escolheu, eu não escolheria nem a mim. Quem dirá eu escolher vocês. Quem me escolheu foi Cristo, quem te escolheu foi Cristo. E aquele que te escolheu, ele olhou para você e disse assim, vem filho meu, amado meu, ande nos meus caminhos e ser perfeito. Só isso que ele disse, ele não olhou para os teus erros, para as tuas falhas, para as tuas dificuldades. Ele disse, anda nos meus caminhos e ser perfeito. Você está entendendo? Você foi chamado para anunciar o Evangelho a todas as nações. Há uma ordem para a sua vida. Junte-se com o seu líder de célula.
Comecem a trabalhar em favor do reino. Comecem. Deus tem uma grande obra. Pastor, eu tenho anunciado, continue. Deus vai honrar a sua vida. Ninguém veio até hoje, não se preocupe. Se você tem anunciado, Deus vai honrar a sua vida. Não pare, siga em frente. Você recebe essa palavra? Toma posse. Que Deus cuida da sua casa. Deus cuida do seu lar. Deus cuida do seu trabalho. Nós temos empresários no nosso meio. Eu quero dizer para você que Deus cuida da sua empresa. E sempre vai mandar clientes e clientes bons para você. Você crê? Se coloque de pé, eu quero orar por você nessa hora.